Ruth Castro em Fala aí Brasil. Fala aí Brasil, meu povo, minha pova, meus amores, minhas amoras, meus achólogos e achólogas, como estamos? Estamos todos bem? Graças a Deus, sempre, gente, sempre temos que estar muito bem, porque o bem é a própria luz, tá? Então, nós estarmos bem é estarmos envoltos em luz e transmitindo e refletindo luz. Então, precisamos estar sempre bem, para sempre refletirmos luz. Então, gente, o que eu vou trazer para vocês hoje? Tá? Eu vou trazer um detalhezinho sobre o inquérito que, para mim, faz muita diferença. Vamos ver o que vocês acham, né? Por que eu vou trazer essa diferençazinha do inquérito? Porque tudo, gente, tudo que está acontecendo é baseado, que está acontecendo no inquérito é baseado na confissão do Michael, não é isso? O inquérito todo está baseado em confissão do Michael. Confissão do Michael. Tá? Por quê? Porque nós tivemos, né, aquela coletiva de imprensa para fechar o caso, e nós vimos promotor, desembargador, delegado, tudo, dizer o quê? Que o inquérito foi fechado baseado na confissão do Michael. Inclusive, nós ouvimos dizer o seguinte: muitas vitórias somem, mas essa é diferente porque ela tinha um caso com o acusado. Bom, se eles afirmaram isso, é porque ele afirmou isso na confissão, que tiveram um caso. Então, ela se diferencia de todas as outras. Então, esse inquérito é sobre o que o Michael falou. Não é sobre o que as testemunhas falaram, não é sobre o que as provas apontam ou deixam de aprontar, é baseado na confissão do Michael. Assim como o delegado Fábio Senac falou, eu acredito no Michael. E está tudo fechado. Foi isso que ele falou. Então, tudo foi fechado baseado na confissão do Michael. Então, a gente vai trazer um trechinho dessa confissão para a gente poder questionar todo esse inquérito e tudo que está sendo feito e dirigido para o julgamento. Tá bom? O júri popular. A gente vai olhar. Mas antes, gente, eu quero trazer um videozinho curto da Damares, o que ela tem a dizer, porque isso que ela tem a dizer, a gente vai somar, tá? Ao que eu vou trazer a respeito dessa confissão e a respeito de mim mesma, ok? Então, nós teremos 3 vídeos, já vou avisando. Não saiam de nenhum deles, é importante para a gente fechar tudo, tá? O da Damares, um trecho da confissão e um vídeo meu também, que é curto, tá? Então, vamos lá, gente. A gente vai começar ouvindo a Damares, tá bom? Essa menininha foi sequestrada em 2023 com 2 anos de idade. Sumiu. Os supostos traficantes, um inclusive morreu na cadeia, sem investigação, os outros sumiram e não tem resposta. Só que os traficantes verdadeiros estão indo na casa da mãe, senador, mostram ainda agora a foto da menina viva e o vídeo, e eles dizem pra mãe, a mãe é jovem, tem 19 anos, que aqui sua filha tá viva, mas a gente só entrega a sua filha se vocês entregarem a criança que nós compramos. A mãe já fez 2 boletins de ocorrência por causa disso. Eles vão na casa, na área... Bom, então vocês já entenderam lá do começo, olha bem, que os supostos chegaram a morrer na cadeia, foram presos. Mas os verdadeiros estão indo atrás da mãe. Opa! Então, quem foi trancafiado não foi os verdadeiros. E lambança de inquérito? Vamos prestar atenção. Rural batem na mãe querendo a criança que eles compraram. Senão não devolve. Elisa, eu já denunciei várias vezes na tribuna. Há 2 semanas atrás eu estive com... Na área rural, eles vão na casa da mãe, já foram 2 boletins de ocorrência. E cadê? Cadê a delegacia local? Cadê os delegados? Cadê os investigadores para ver isso? A lambança já foi feita, porque prenderam errado. E lá, errado.
E agora, cadê? Gente, tem alguma coisa muito legal que está acontecendo nesse caso aqui, Vitória, né? Parece que está caminhando para isso. Não tem boletim de ocorrência, ninguém corre atrás, já fizeram lambança e lambrecado está. Da Justiça pedindo a federalização deste caso. E eu não consegui ir na casa da mãe da menina, nem a comissão, porque não tem dinheiro pra gente ir. Então, senador Silvio, acho que a gente poderia fazer o seguinte encaminhamento também. Ampliar a diligência ao Marajó. A comissão ampliar o convite aos deputados e a... Cadê a federalização do caso? Cadê o Ministério da Justiça? O ministro da Justiça, cadê? Lambança. Para que Ministério da Justiça? Para pessoas de área rural e etc. Para quê? Para que apuração? Para que retratação? Que aqueles que foram enjaulados não eram, porque a coisa continua acontecendo. 2 boletins de ocorrência e nada feito. Justiça, investigação, inquérito, cumprimento da lei, julgamento. É sobre isso que nós estamos falando? Gente, nem que a gente vá nadando, mas a gente tem que ir na casa da mãe da Elisa. A gente tem que ir em Anajás. E foi em Anajás que uma menina em 2023 foi sequestrada e a língua foi arrancada. Então, assim, a gente está diante de casos agora, casos novos, não aqueles casos que eu denunciei. A gente está diante de casos agora, casos novos, e ninguém faz nada. E ela fala, a gente tem que arrumar aqui os deputados para ir, nem que for nada. Sim, gente, se a justiça, porque são 3 poderes. 3 poderes. Executivo é onde ficam os paspalhos, presidente, governador e prefeito. Executivo. Não faz nada. Não. Presidente, governador, aqui. O de Cajamar é o Tarcísio, que é o governador de São Paulo. Então, pula o executivo. Judiciário, bom, o Ministério da Justiça não faz nada. Os doutores da lei também não fizeram nada. Então ficou o legislativo, que é o que a gente chama de Casa do Povo, o Congresso, se unir. E como é que a gente faz isso? Através de nós, exigindo pelo menos deles. Com manifestos, com qualquer coisa. Porque, gente, não tem poderes no Brasil, a gente está entregue à própria sorte. Ninguém respeita nada. Presta atenção nas palavras dela e vê. E veja o que está sendo dito aqui. Ministério da Justiça. Inquéritos, delegacias. Julgamentos errados, prisões erradas. E aí? Casos novos. Essa mulher luta há anos e nada acontece. Nada acontece. A mídia grande tem ela como louca. E nós temos como quê? Como quê? Bom, a gente está falando do caso Michael. A confissão dele é que baseou, respaldou, sustentou todo o inquérito. Então, vamos ver aqui. Os lugares totalmente distantes. De Vitória. Ali que apareci uma vez viúva, uma vez que são locais distantes. Quando você soube que era Edna, você Na verdade, eu soube aquele dia que vocês me falaram. só soube atrás de Edna, E eu pensei que era outra Edna. viu? Foi que eu expliquei pro Matheus. E ainda acreditou que fosse em duas Edna. É, porque Outra Edna. trabalhou uma Edna na minha mãe, só que ainda minha mãe não estava com meu padrasto. Meu padrasto tinha outra esposa e trabalhou essa senhora na minha mãe, na casa do meu padrasto, que cuidava dos filhos dele, que é uma senhora morena bem baixinha. E ainda acreditou que fosse outra Edna. Quando vocês falaram pra mim, eu pensei que era outra. Viu? Eu só soube que era aquela lá quando vocês me falaram e eu fui questionar minha mãe. Eu questionei, mãe, era a dona Edna que estava lá? Ela falou que era aquela, essa daqui. Teve ciência. Eu só soube que tinha outra Edna quando vocês falaram. E aí eu fui questionar minha mãe. 2 Ednas.
Os dois repetem, tanto o Maico quanto o desgrama delegado. 2. Quem é que falou sobre isso? Está em que inquérito? Que a confissão do Maico coloca 2 Ednas numa história. 2. Bom, a gente tem uma. Quem é a outra? Tá viva? Tá morta? Quem é? Por quê? Que não tá no inquérito? Não tá. Mas tá na confissão, a gente ouviu a confissão. E o inquérito tá baseado na confissão. Então como é que fica esse inquérito? No que a gente acredita nesse inquérito, se o que foi dito aqui não tá lá? 2. Onde é que tá uma, pelo menos? Porque se uma morreu, tem outra por aí, gente. Ou não? Ou já foi de ralo também e a gente não sabe? Porque a gente não sabia nem que tinha 2. Então, aquele atestado de óbito falso, de morte natural, porque não é morte natural, está inconclusivo o atestado de óbito. Está inconclusivo. É de quem? De qual Edna? E temos um inquérito fechado. Por quê? Porque nós temos um circo armado, com data para estreia. Para acontecer o que aconteceu no caso que a Damares acabou de falar. Preso morreu na cadeia, mas os verdadeiros estão soltos fazendo o que está fazendo com a mãe. E vão continuar fazendo, porque nem ministro da Justiça se importa. Como no caso de São Paulo, cadê o governador? Que exaltava tanto a polícia. Vira e mexe, vinha fazer entrevista. Ah, porque a polícia de São Paulo? Porque a polícia de São Paulo tem essa bagaceira toda, essa lambrequeira toda, essa lambança, essa sujeirada. E ele, ó. Não é nojento? E a gente vai acreditar em quem? Nas grandes mídias? Nos cabrines? Nas entrevistas? Nas coletivas de imprensa? Que dizem todos que a confissão. Põe ele sozinho na confissão, põe ele sozinho. A confissão, põe ele. E é ele. Isso aqui está na confissão. O que a gente faz com isso que não está no inquérito? Quantas Ednas tem? Ele falou em 2. O delegado ainda afirmou e ainda editou lá para o outro. Ficou ditando lá. 2 Ednas. 2 Ednas. Em que a gente vai acreditar? Vimos e ouvimos. E não, a confissão foi válida. Ontem eu vi a Raquel se desesperar porque foi tudo válido. Isso aqui foi validado? Foi? É sobre isso, gente. Então, eu falei que ia juntar as informações. Agora eu vou falar um pouco sobre mim, que tem a ver sobre isso tudo. E o que estamos nós, eu e vocês, astrólogos, fazendo nesse caso, para fechar. Ok? Então, vamos lá, gente. Eu vou trazer um videozinho meu, do ano passado. Que aparentemente, eu estou falando do Rio Grande do Sul, que vocês vão olhar, vai ver lá Rio Grande do Sul e Madonna, mas não é. Prestem atenção no vídeo, tá? Pra gente conversar entre astrólogos, ok? É sobre isso. Conversa entre astrólogos esse vídeo. Pois é. Eu queria falar uma coisa para vocês agora, tá? Nós já falamos sobre a Madonna, o ritual satânico que foi feito para entregar, não o Rio de Janeiro, mas como eu falei, o Rio de Janeiro é o coração do Brasil, é a capital cultural, foi a primeira capital estabelecida, né, desde o tempo do Império. Então, gente, é o coração, e o coração sendo atacado, todo o corpo é atacado, né? Então, eu nem vim falar da Madonna, mas eu quero falar porque tem muitos canais que estão falando, não com essas palavras, lógico, né, mas de alguma forma confirmando, né, o ritual que foi feito, e foi feito sim, e como eu já disse, vou continuar afirmando, a teoria da conspiração é o que eles querem que a gente acredite, que tudo o que eles fazem oculto, quando é revelado, porque a Bíblia diz
que não há nada oculto que não venha a ser revelado. Então, quando as trevas, tá, são reveladas ao mundo da luz, e que deixa de ser oculta e é flagrada, aí o nome disso é teoria da conspiração. Bom, gente, entre tudo que eu já vi, né, teve uma pastora, Naira Petrini, da Ilha do Governador, e ela fez um vídeo falando de que Madonna abriu um portal, tá? Então, a Madonna não abriu um portal. Não estou desmentindo a pastora Naira Petrini, tá? Eu só estou acrescentando a informação. Não foi a Madonna, um portal foi aberto. A Madonna é isso aqui, ó, gente. Vocês sabem o que é isso? Um abridor de lata, né? A gente abre a lata para expor o que está dentro. Ela é um instrumento das trevas. Ela não é ninguém, a não ser um instrumento das trevas. Um portal foi aberto. E ela foi só um instrumento. Quem abriu não foi ela. A mão... Então, gente, já começa daí. Prestem atenção nessa informação. Tá, achólogos? Porque é de extrema importância. Ok? Ela foi só um instrumento. Estamos só falando de Madonna? Não. Instrumento é instrumento, pode ser qualquer um. E as trevas continuam agindo. A mão que usa o instrumento é a mão do mal. Presta atenção, gente, em quem está sendo instrumentalizado pelo mal. A gente vai chegar lá. A mão que utilizou esse instrumento é que abriu. Porque esse instrumento aqui não faz nada sem uma mão. Percebe? É só isso. Então, gente, por isso que eu falo, meu foco não é a Madonna. Porque ela é só um instrumento na mão de quem quer abrir coisas. Tá? E eu sempre falo para os meus de novo. Vocês viram que não tem a ver com a Madonna? Por isso que eu falo que o meu foco não é ela. Por isso que eu falo, meu foco não é o caso Vitória, é a causa. Porque troca o nome, mas a causa é a mesma. É a manipulação do mal, usando ferramentas do mal. E nós estamos lidando todo dia aqui no YouTube com esses instrumentos. Estamos. É só prestar atenção, tá? Pega a lupa. Conhecidos no meu mundinho, que eu sempre me coloco como instrumento de Deus. É assim que eu me coloco. Eu sou só um instrumento, eu não sou uma pessoa com livre-arbítrio, vontade própria para falar eu quero fazer ou eu não quero fazer. Eu sou um instrumento. E todo cristão, gente, precisa ser instrumento. Ela, vocês entendem a diferença do instrumento do bem para o instrumento do mal? Eu não brigo por mim porque eu não tenho livre-arbítrio. Não é o que eu quero. Eu sou um instrumento do meu Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala, confesse com a tua boca que o Senhor Jesus Cristo é o teu Senhor. O meu Senhor confessado com a minha boca é o Jesus Cristo. É a Ele que eu sirvo. Sirvo, então eu sou serva. Ele é Senhor, meu dono. Então eu não posso ter livre-arbítrio. Eu não estou aqui por vontade, porque eu não sirvo a Mamon, o Deus do poder do dinheiro sujo. Porque muita gente fala que Mamon, é o Deus do dinheiro. Não. O dinheiro honesto, com o suor do seu rosto, esse vem abençoado por Deus. Mamon, a Bíblia diz, Jesus diz, ou adorará a Deus ou a Mamon. Então está no mesmo patamar. Luz e treva. Luz e treva. Bem e mal. Mamon é o poder ilícito do dinheiro, quem topa tudo por dinheiro, à vontade. O livre-arbítrio, eu quero.
Eu quero. Entende a diferença? Esses eu quero ver confessar com a boca: Jesus Cristo é o meu Senhor. Esses eu quero. É um instrumento na mão de alguém. Ela foi... Quando eu falo Jesus e Bíblia, eu não estou me referindo a religião nenhuma. Eu estou me referindo ao Rei do Universo, Senhor dos Senhores, Criador dos céus e da terra e de toda a criatura. Usada para abrir alguma coisa. Deus não usa abridor de lata, ele usa chaves para que tudo que está oculto venha a ser revelado. É muito mais que uma lata, é o todo. Olha o tamanho de uma lata que um abridor é capaz de abrir e olha o tamanho de uma porta que uma chave é capaz de abrir. Vocês estão entendendo a diferença? Nós precisamos nos colocar como instrumentos na mão de Deus, tá? Não para latas, não para portais, mas para as portas do céu. Para as portas do céu, para abrirmos a porta do que está oculto e revelar o que está dentro. A porta da sujeira do que está acontecendo dentro do nosso país. Não é uma lata, é a porta do país. Porta de entrada e porta de saída, sabe? Porta de entrada e de saída. Entra tráfico, sai tráfico. Entra ar, sai corpos. É sobre isso, gente. Portas, portas, portas. Primeiro lugar, tá? Nossa prioridade. Temos que nos colocar como chaves que abram as portas do céu para as pessoas. Assim como instrumento, nós não fazemos nada sozinhos. Existe uma mão para manipular essa chave. Existe a mão para virar a chave. Essa é a mão de Deus. Nós temos que nos colocar na mão de Deus, tá? E não é só isso, gente. Nós dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Vamos usar essa chave para desligar o mal que nos cerca e que tenta nos cegar. Tenta nos iludir. Vamos desligar, em nome de Jesus. Seres das trevas serão desligados. É sobre isso. A princípio, precisamos nos colocar como um instrumento para abrir portas para os céus. Mas não é só isso. Nós precisamos aprender a sermos tesoura para cortar o mal com as nossas orações, com as nossas súplicas, com a nossa união e com a nossa devoção. Precisamos nos colocar também como instrumentos. Então, infelizmente, a Madonna é um instrumento. Nós podemos ser nesse mundo, e é para isso que estamos aqui, no mínimo 2. Primeiro, para abrir portas do céu, e segundo, para cortar o mal. Tá? Jesus disse: eis que lhe darei poderes para pisar cobras e escorpiões. É isso que ele quer dizer, todo veneno que vem para o mundo. Através da serpente. Ele nos deu esse poder. E nesse momento, dessa tragédia toda, nós também, como tem serpentes querendo picar nosso calcanhar, né? E escorpiões. Nós temos o poder de Deus sobre a gente. A gente não precisa temer. Podemos ser outro tipo de instrumento. Instrumento não de cura, mas da ajuda da cura. Tá? Sendo curativo, fazendo o mínimo. Porque, gente, um esparadrapo não faz cirurgia. Um esparadrapo não salva a vida. Mas ele ajuda na cicatrização. Ele ajuda a proteger a ferida. Né? E é isso. Nós podemos nos colocar primeiro como chave
para abrir as portas do céu como instrumento. A mão que nos utiliza é a de Deus. Assim como devemos nos colocar como tesoura para cortar o mal, mas a mão é a de Deus. E precisamos nos colocar na mão dele para sermos curativos. Não para curar, mas ajudar na cicatrização, ajudar a proteger de contaminação e do mal. Esse é o papel de um cristão. Então, gente, é sobre isso, né? Do que vocês estão ouvindo. Então, olha bem. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo de vossos pés. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Está em Romanos 16, 20, né? É sobre isso, gente. É nos colocarmos diante da vontade de Deus. Não com o tal do livre-arbítrio do eu quero. Não. Instrumentos de verdade. Instrumentos que abram as portas para que mostre tudo que está oculto. Instrumento para poder cortar o mal. E instrumento de cura. Sabe? Que mostre como é que a gente se cura. Por que a gente vai ao médico? Para que o médico descubra o que está nos atacando. Tem bactéria, tem coisas sujas, tem coisas que não nos pertencem. E isso causa doença. Então a gente tem que se colocar assim, para detectar onde é que está esse mal. Onde é que está? Como é que a gente cura? Bom, a gente, né, aqui, já viu? Gente, a oração é tudo. A oração é o maior poder que nós temos. Depois, a ação. E se eu me coloco, tá, como instrumento, é porque primeiro vem a minha oração e depois a minha ação. A minha ação de me deixar conduzir pelo meu Senhor Jesus. Me deixar conduzir. E tudo vem a partir disso. Bom, eu quero encerrar, até porque, gente, eu preciso atender, tá? Então, vamos encerrar. Aqui, ó, presta atenção no que eu estou fazendo aqui. Para que a minha proposta com vocês é o que estamos fazendo aqui. Vocês querem continuar? Vocês querem entender quem sou eu e com que vocês estão lidando e com quem? Então, gente, presta atenção nesse final, tá bom? Já está encerrando. Então, independente que foi aberto um portal. O portal é uma lata. O portal é uma lata no mundo, a lata do mal. As portas do céu estão na mão de Deus e é bem maior. É bem maior. Tá bom, gente? A gente não pode perder isso de vista. Se coloque nas mãos de Deus. Nas mãos de Deus. Nas mãos de Deus para ser chave, para ser tesoura e para ser esparadrapo. Tá bom? É bobo. Pode parecer aqui no mundo físico. No mundo espiritual, isso é tudo que Deus precisa. É tudo que Deus precisa. Tá? Então, gente, nós não podemos perder o foco. Nós não podemos perder o foco. Eu já mostrei que a intenção da grande ordem mundial, da nova ordem mundial, é exterminar não só a humanidade, mas toda a cultura de há mais de 2000 anos atrás, como disse, eu mostrei, tem uns 3 vídeos atrás, o próprio Klaus Schwab, este ano, tá? Então, se ele quer acabar com a nossa cultura, é porque ele quer acabar com o nosso foco de sabermos o que estamos fazendo aqui. Ele quer acabar com o foco de sabermos o que somos aqui nesse planeta. Nós não podemos deixar. Nós não podemos deixar. Tá bom? Vamos ter esse foco em mente. Em nome de Jesus, venceremos. Entenderam, gente? É sobre isso. Bom, se vocês puxarem minha página, vocês vão ver que eu já estou aqui há 15 anos. Eu não cheguei ontem. Eu não estou disputando vaga com quem pega casinhos
e vive de fofocaliar. Eu não vivo de fofocaliando. Não, eu estou há 15 anos aqui. Vocês viram qual é a minha causa e não o caso? Bem maior, gente. Aqui é geopolítica. Geopolítica. Geopolítica é uma causa, tá? O que é a geopolítica? É a política mundial. O que tem dentro da política mundial é o que comanda a cada um de nós, tá? O Brasil não pertence a Marte. O Brasil pertence à geopolítica, porque pertence ao mundo. Então, às vezes, para eu falar de política, eu tenho que falar da política local, ou seja, do Brasil, não é o foco. A geopolítica, tá, domina o mundo. Eu falo sobre nova ordem mundial, sobre geopolítica, sobre Klaus Schwab. Vocês sabem quem é Klaus Schwab? Pois é o cabeça, tá, do Fórum Econômico Mundial de Davos. Os doutores do mundo que manipulam a gente. São esses doutores que manipulam as portas de entrada e de saída de qualquer local. E a gente está falando de um caso aqui dentro do país. Nós estamos falando de portas abertas para entrar tráfico de ar e sair tráfico humano. É sobre isso que nós estamos falando. É sobre isso, gente. Isso não tem a ver com quem está no comando agora. Isso não tem a ver com quem é presidente e quem não é. Isso tem a ver que a luta é nossa. Isso tem a ver com uma causa bem maior. Causa e não caso. Quem gostar de fofocaliando, que vá para os canais que fofocaliam. A minha causa é séria, já tem 15 anos. E é sobre isso que vocês acabaram de ouvir. Ok? Eu espero que vocês reflitam se daqui para frente vocês querem continuar comigo, porque eu estou avisando que eu não vou ficar nesse caso muito tempo. Eu tenho mais 2, no máximo 3 vídeos sobre o caso, mas a causa permanece. Por quanto tempo Deus me quiser aqui nessa terra, para ser instrumento dele, para mostrar essa causa e não um caso. Ok, gente? Bom, muito obrigada pela atenção de vocês. Vou correr, porque o paciente já está me esperando aqui, tá? Na sala de espera. Eu amo vocês. Muito obrigada pelas mensagens que vocês têm me mandado. Muito obrigada por eu acordar cheia de coisas lindas no meu WhatsApp, nos meus e-mails. Amo a cada um de vocês, porque eu sei que vocês são da luz. Eu sei que vocês são instrumentos de Deus, assim como eu, e a gente trouxe isso. Tá bom? Obrigada de coração. Tá? E, gente, não se pegue pelo que o mal está divulgando por aí, não. Mal é mal. Treva é treva. A treva se incomoda com a luz nem sabe que a treva existe. Essa é a diferença. Não precisamos saber que a treva existe. Precisamos continuar mantendo a nossa luz. Como nosso mestre diz, vós sois a luz do mundo. Amém? Beijos e muitas bênçãos no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Fui!